das nossas doenças endêmicas aqui que a gente tem, entendeu? O que vai diferenciar o meu diagnóstico? O quê? O que, Ricardito? O que vai diferenciar aqui meu diagnóstico, gente? Se eu estou numa intoxicação aí grave ou se eu estou numa doença comum aí da comunidade? Muito bem, Ramazine, né? Vocês ouviram aí no fundo? Eu não ouvi resposta aí não, gente. Ramazine. Perguntar com o que ele trabalha, quanto tempo que ele trabalha, tá? Não é ficar aí pedindo exame aí, dando um tiro em tudo quanto é lugar, pedindo TGO, TGP, fezes, urina. É alguma, como é que estava na moda aí, que agora até caiu? Verminose, não, parasitológico, parasitológico. Como que o pessoal estava defamando o médico aí? Tudo é intoxicação alimentar, tudo virose. Isso, tudo é virose. Não vou no médico, não vou ficar lá não sei quantas horas esperando lá, porque até nos particulares a gente fica um tempão, né? E aí você entra no consultório, é uma virose. Toma bastante líquido, água de coco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e é uma virose. E não pergunta para um dito cujo desses sinais e sintomas com que o bendito está lá quase morrendo, está com dor, está vomitando, está com cefaleia, com que ele trabalha, tá? Então é Ramazine, tá? Ramazine. Se ele for lá com a gente já tá com o ácido dele, cadê a Ana Beatriz e a Tassiane? A gente tá com aquele monte de ácido ali, sabendo onde ele trabalha, qual é a função dele, e a dona está estampado lá. Mas o clinicão, o médico que está lá atendendo em porta de hospital, ele não pergunta. E tome e dá tiro para tudo quanto é lado, tá? Então o nosso, a gente já vai para o cunho ocupacional. E o que difere essas 4 intoxicações aqui que eu coloquei, doenças ocupacionais, uma das outras? O chumbo, o manganês e o mercúrio, eles têm os sinais patognomônicos, tá? Intoxicação ao longo do tempo, patognomônicos. Já o benzenismo, não existe sinal patognomônico no benzenismo, não. O que existe no benzenismo é anamnese ocupacional e os sinais e sintomas e esses exames aí mais de medula, né? Esses exames mais específicos aí pra gente ver se essa anemia é uma anemia comum, é uma anemia até às vezes talassêmica, falciforme, ou se realmente é ocupacional. Mas o benzenismo não tem um sinal patognomônico. É um conjunto de sinais e sintomas, né, que o grupo vai apresentar agora, e vamos ver o que começa aí. Qual é o exame principal que a gente vai pedir? Baratinho, que ele faz em 2 minutos. É isso? Achei uma imagem um pouco objetivos. Vamos. Achei uma imagem. Nós somos o grupo 1 e a gente vai apresentar sobre o benzenismo. Nosso grupo vai com Aposto que tem, né? Ô, gente, ó, esse pseudo aí, pélvico, ele acontece nos... Qual célula do sangue aí? Uma hipossegmentação, aonde? Quero que sei o que é isso. Granulócitos, neutrófilos, aonde que é, gente? Cada célula é uma. Aonde que está essa hipossegmentação aí que acontece? Neutrófilo. A síndrome dela, que é o Pilger, eu tenho um amigo que fala Pilger, chama aquela Peugeot lá, ele lê tudo errado, fala Peugeot. Então essa Pelger-Hutter aí, a síndrome dela, ela é uma anomalia hereditária, tá? Que é uma hipossegmentação ali que altera na formação celular ali dos glóbulos, tá? Já a pseudo que aparece
no benzenismo, ela já não tem nada a ver com aquele lá, mas não ali, o cara já nasceu. É gene recessivo ou dominante? Diego, Jucá? Quando vocês terminaram essa faculdade, nego? Pelo amor de Deus. Por isso que eu tô em outra, né, professora? Eu, hein? E aqui, na intoxicação pelo benzeno, é um achado que o Jucá e o Diegão vai achar aí, tá? Da formação, que ela vai ter uma hipossegmentação ligada, né, a célula ligada com um filamento, tá? Parecendo um óculos Ray-Ban. Quando ele me manda que ele achou pontilhado basófilo, mais um pseudopédio, mais a anemia, porque o benzeno, ele vai alterar onde? Onde que ele vai alterar? Ele faz alteração onde? Sistema nervoso central também, que começa com cefaleia, o frentista. Esse cara não trabalha não, bicho. Ele fica com dor de cabeça. Esse cara, o que ele tem? Ele tem enxaqueca, o que ele tem? E ninguém nunca fala do benzenismo, né? Só que não. Por quê? Porque o frentista ele tem treinamento da NR20 e todo mundo fala para ele que o benzeno é cancerígeno e que ele pode ter essas determinadas alterações. E quando começar, que ele precisa ficar esperto. Eu já tive um cara que falou que ia pedir conta porque estava com muita anemia já, baixando, e todo dia dor de cabeça, e tomando vidrinho de dipirona o dia inteiro, e que ele ia largar o posto de gasolina. É a melhor coisa que você faz pra você. Porque se você já vê que você está tendo, apesar de que eu mandei ele para hemato, tudo, e ele estava tranquilo, reticulócito com o número perfeito, não estava nada alterado não, mas pelos sinais, já pela sintomatologia que ele estava tendo, sinais ele ainda não tinha, mas a sintomatologia, ele falou que ia largar. Eu falei, esse é o ideal, porque tem que afastar. E tem posto também que tira o cara do bico lá do abastecimento e coloca ele na loja de conveniência, no escritório, enfim. Então, esse pseudo-pager, Belge, esse é do benzenismo. Agora, a anomalia de Pelger-Hutter, aí já é outra patologia, tá? Que é uma anomalia hereditária. É um gene excessivo, Diego? Ou dominante? O que é? Hã? Excessivo. Vocês vão estudar isso aí, pelo amor de Deus. Então é assim, ó. Eu dou algumas dicas aqui na aula, tá? Para vocês. Mas vocês têm que ler o assunto. Fala, opa, o que é isso? O que é pontilhado basófilo? O que é esse Pelger? O que é isso? O que é aquilo? Entendeu? Depois cai lá nas fechadas algumas coisas ali de concurso que vocês falam, prova é difícil? Mas vocês nem leem as questões norteadoras, o que está ali no meio, tá? O que é linfocitopenia, o funcionário do posto sabe. O que é leucopenia, o que é linfocitopenia, o que é eosinofilia. Ele sabe o que é célula vermelha, o que é célula branca, tá? E se toda a célula branca dele está alterada, esse cara vive doente. O sistema imunológico dele está lá embaixo. Tá? Então, esses caras sabem das coisas aí, hein? Quem vai no consultório pode ver. Tem os que não sabem o que é admissional, demissional e periódico, mas tem os que sabem até o que é leucemia e o que é leucopenia, trombocitopenia. A gente faz plaqueta aqui também, tá? E aí, por último, né, a destruição da medula óssea, ele é um líquido volátil, tá? O que é isso? Ele é fácil de evaporação. Então, tome e respirar isso aí. O cara trabalha 10 anos no posto de gasolina abastecendo. Imagina como é que está essa respiração dele. Quanto que ele já inalou aí de gasolina? É só na gasolina que tem benzeno? Onde mais tem benzeno, moçada?
O refri, qual refri aí que foi até que você não vê mais nem nas prateleiras do mercado? A gente fez esse caso com A Fanta tem muito também, viu? Fanta azul, Fanta laranja. E tem um tal de Dolly aí, que eu nunca mais nem vi, que disse que a quantidade de benzeno dela era muito alta. Eu nunca mais vi no mercado. Tem aqui não. O que mais que tem benzeno? Plástico, sacola plástica, né? Que a gente usa aí de quilo. Então, o benzeno, só que a maior concentração é óbvio que é aqui nos combustíveis, né? Óleo diesel tem muito benzeno, tá? Não é só. Pode parar de enrolar que você não tá fazendo slide nenhum. Então, vê isso aí. É você que vai apresentar. Quem que é que anota aqui? Na métrica tem um que anota e passa cola aí antes da prova. Eu faço os 3 primeiros. Eu já dou uma dica. Não, O que eu vou cobrar na prova? Alguém anotou? Nossa, só tem mais uma aula, né? Que Tá apresentando. Dia 15 vai ter prova? Vai ter aula? Feriado? Não, dia 9 é feriado. E depois dia 15. Que dia que é a prova? Que só o quê? A prova tá bem aí. Eu só tenho mais uma aula com vocês, mais uma ou duas, depois já é prova. Gente, a semana voa. Pessoal, parece que foi ontem que eu tava ali sentado. Ó, vocês me estudem esse benzenismo que eu vou cobrar, tá? Qual é a fisiopatologia do benzeno? Qual órgão que ele altera? Que é, por que tem aquela caveira lá no tanque de gasolina lá? Fui clara? Ouviram? Ou eu tenho que falar mais alto? Gente, isso para a medicina do trabalho é o nosso dia a dia. Todo dia eu atendo um dentista no ocupacional. Todos os dias. E muito mais que um. Por quê? Porque é muito fiscalizado o posto de gasolina, é muito. Então a gente tem que andar na linha e a gente tem que saber as alterações. Por quê? Porque nos treinamentos eles aprendem. Aí eles chegam na frente do médico, o médico não sabe o que é plaquetopenia. Mas você lascou. Ué, doutor, se o senhor não sabe o que é isso, então lascou. E o coitado do frentista lá sabe. Bora, grupo 2. Amanda, Braga, Everton, Nadinha, Vanessinha, Ricardito. Ricardito, vai ser cirurgião, Ricardo? Você quer ser médico de quê? Muito bem, é bom. É ótimo. Anda de mão dada comigo. Mas você tem paciência, você tem que ter paciência com criança, com gestante e com idoso. Você é geriatra, obstetra Ei, terminou? É isso aqui, né? Tem que matar a família. Não é? Tinha dia que eu atendia só criança, tinha dia que era só gestante. Bonito. Abre mais slide aí, depois. Eu mandei aí endocrinologia, pediatria, obstetrícia e principalmente cardiologia endócrina, por conta da diabetes e da hipertensão arterial. É uma bomba próxima dele, sabe? E tem ano que eles botam para ferrar, dependendo da comissão que é, porque é difícil, é tudo, entendeu? O meu, eu pego todas as doenças ocupacionais, que eu fiz? Peguei todas as doenças ocupacionais, peguei todas as questões de provas anteriores, de prova de concurso de tribunal, de médico do trabalho, e foquei só naquilo, entendeu? Porque eles não vão fugir de doença ocupacional, claro. Vão ficar me perguntando de infarto agudo do miocárdio. Não é? Não estou fazendo prova cardiovascular. Agora, no teu caso, você tem que saber infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral. Mas não estou te desanimando, não. Tem que fazer, ué. Não, você vê que os médicos da família sabem mais. É mais ou menos de bem. E quem é 26, seu Ricardito? Vai começar. Eu começo. Bom dia, nós somos o grupo 2. A gente vai falar sobre as realizações dos programas da INF 26.
grupo é composto pelo Ricardo, pelo Everton, pela Vanessa, por mim, a Mandanar, então... Parabéns, está tudo aí, né? Muito bem. Quais são as funções das coisas da segurança? Elas têm a função de prevenção de acidentes, identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificação de tubulações de líquidos e gases advertir contra riscos, identificar e advertir acerca dos riscos existentes. Aí vale ressaltar também que, por mais que se utilize as cores, elas não dispensam o emprego de outras formas de prevenção de acidentes, até porque o uso dessas cores pode causar distração, confusão, fadiga ao trabalhador. Aí a rotulagem dos produtos químicos, eles seguem algumas normas, como a identificação e composição do produto químico, pictograma de perigo, palavras de advertência, frases de perigo, frases de preocupação e informações fundamentais. Aí no posto de combustível a gente tem alguns serviços como troca de óleo, borracharia, mecânica. Teremos demasiados itens a serem sinalizados e cada cor será explicada e estará correlacionada ao tempo. Assim, só para fazer uma síntese, a NR26 é a NR das placas. Tudo que você vai ver de placa de sinalização é NR26. E considerando, só para fazer uma síntese, hoje considerando uma quantidade de modelos. Tem uma conveniência, tem um pneu, tem tudo. Imagina a Olimpíada, né? Aí vai ter as coisas, vai ter coisa pressurizada, vai ter transporte de gás, vai ter tudo. Né? E aí dá para entender mais ou menos como funcionam as cores na sinalização. E cada cor tem uma relação com a sua funcionalidade na hora da sinalização. Pode passar. Dando continuidade no curso sobre a cor vermelha, é utilizada para equipamentos de proteção e combate a incêndios. E essa cor não deve ser utilizada para assinalar perigo, por conta da pouca visibilidade. As cores indicadas é o amarelo, pela alta visibilidade, e o alaranjado, que é o alerta. O vermelho é empregado para identificar caixas de alarme de incêndio, hidrantes, bombas de incêndio, sirenes de alarme, caixas com cobertores, extintores localizados com localização de bandeiras, balde de areia ou alga, tubulações, válvulas e haste de sistema de aspersão de água, transporte com equipamentos de combate a incêndios, rede dos sprinklers, mangueira de acetileno. Vermelho, em casos excepcionais, é utilizado nas luzes a serem colocadas em barricadas, tapumes de construção e para obstruções temporárias, em botões e interruptores de circuito elétrico para parada de emergência. Isso aí é comum para quase todos os edifícios, né? No shopping, aqui, né? Eles usam o vermelho para extintor de incêndio, né? Onde está ali para desligar pela chave, né? Muito bem, pode continuar. A cor amarelo é utilizada em canalizações para indicar gases não liquefeitos. Deve ser indicado para cuidado, assinalando partes baixas de escadas móveis, corrimões, parapeitos, pisos e partes interiores de escadas que apresentam riscos. Espelhos de degraus de escadas, bordos desguarnecidos de aberturas no solo e das plataformas que não possam ter corrimões, bordas horizontais de portas de elevadores que fecham verticalmente, caixas no piso de entrada de elevadores e plataformas de carregamento, meio-fio, corredores sem saída, vigas colocadas abaixo da altura, cabines, caçambas, gatos de pontes rolantes, guindastes, escavadeiras, empilhadeiras, tratores, vagonetes, reboques, fundos de letreiros e avisos de advertências,
bandeiras como sinais de advertência combinado ao preto. Pilastras, vigas, rochas, colunas, palitos, estruturas e equipamentos em que se possa esbarrar, cavaletes, porteiras e ossos de cancela, comandos e equipamentos suspensos que ofereçam riscos, para-choques, para veículos de transporte pesados por esses pretos. O branco, como o Ricardo falou, que é MR das placas e das cores, né? Temos aí várias sinalizações e muitas das vezes eu já me perguntei por que é essa cor, por que o trator é laranja, né, amarelo, né? Tem um significado, tem uma função para isso. E o branco, ele não é em vão, né? Ele serve para a sinalização de passarelas e corredores de circulação por meio de faixas, como agora aqui na faculdade, na frente, pintado novamente. Direção e circulação por meio de sinais, localização em coletores de resíduos, localização de bebedouros, área em torno de equipamentos de socorro, de urgência, de combate a incêndio ou outros equipamentos de emergência, área destinada à armazenagem e zonas de segurança. E esses avisos, né, sempre essas placas sempre de aviso, que na frente tem. Acho que é dessa. O preto também não deixa de ser importante, que ele é empregado para indicar canalizações de inflamadas e combustível de alta viscosidade, né? O óleo lubrificante, o asfalto, óleo de combustível, o cartão, quente, etc. Poderá ser utilizado em substituição do branco ou nada, quando condições especiais a exigirem. Porque o branco, ele também é classificado para vapor, né? E o asfalto, o lubrificante, ele tem aquele vapor, então ele pode ser também empregado como branco, mas também tem que ser em uma condições especiais de exigência. O azul, ele é utilizado em cuidado, né, de uma forma de advertência, ficando em seu emprego limitado a vezes contra o uso e movimentação de equipamentos que deverão permanecer para o serviço. Muitas das vezes a gente chega nos hospitais, em outros locais que podem dar um aviso, área restrita somente ao pessoal autorizado, área restrita somente com uso de verbos adequados. Né? Então, empregados em barreiras e bandeirolas de advertência serem localizados nos pontos de comando de prática ou fonte de energia dos equipamentos. Os equipamentos fora, a questão do equipamento fora do serviço. Temos o azul, que serve para canalizar o ar comprimido, né, prevenção contra movimento acidental de qualquer equipamento de manutenção, aviso colocado num ponto de arranque ou fonte de potência. Sempre nas indústrias, eles colocam ali aquelas cores, mas não é porque é bonitinha não, é porque tem uma certa sinalização. O verde, geralmente a gente vê a taxa de primeiro socorro branco e um vermelhinho, né? Mas o verde significa segurança, né? Na canalização de água, caixa de equipamento de socorros de urgência, caixa de contendo máscara contra gases, chuveiros de segurança, matas, fontes lava-olho, quadro de segurança, porta de entrada de sala operativa de urgência, localização de EPI, caixa contendo EPI, emblema de segurança, dispositivo de segurança, mangueira de oxigênio. No laboratório ele tem caixa de socorro? Só se tiver escondido. Cor que é do coisa, não? O lava-olho. O lava-olho tem, e a caixa não, nunca vocês viram? Escondido. A caixa nunca foi apresentada para nós, mas para mim, né? O laranja é para indicação de tubulações também, ou para ácidos, ou para partes móveis de equipamentos, né? Tanto para partes internas de guardação de máquinas e também para remover ou aberturas. São faces internas, a caixa protetora de disponibilidade elétrica também tem essa faixa laranja para indicar.
e faces externas de polias de engrenagens, botões de arranque, segurança e dispositivos de bordas de serras e prensa. Essas cores elas são utilizadas na tubulação para ajudar a organização da tubulação também. E aí cada cor vai mostrar o que cada tubulação vai levar, e aí fica mais fácil do técnico ou responsável, quando for fazer uma manutenção, indicar qual tubulação que é. Aí temos o púrpura, que é perigos de radiação eletromagnéticas penetrantes provenientes de partículas nucleares, né? Que entra a radiação. Portas e aberturas de acesso a áreas radioativas, locais onde tenham sido enterrados materiais radioativos, recipientes de materiais radioativos ou de refúgios de materiais e equipamentos contaminados, sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiação e eletromagnéticas penetrantes em partículas nucleares, muito visto em usinas nucleares, sala de raio-x e locais onde você faz o descarte das máquinas de raio-x também, que não pode ser descartado em qualquer lugar. Aí tem o lilás, que deve ser usado para indicar a canalização que contenha alcális, né? Que é alcális ou básicos. Por exemplo, eu esqueci o nome desse moleque, que é refinarias de petróleo e que poderão utilizar o lilás para a indicação de lubrificantes, que é naquelas usinas de petróleo ou de gás, não sei se o nome também. O cinza, ele tem duas classificações, claro e escuro, usado para identificar a canalização em vácuo, o claro, e o escuro é usado para identificar eletrodos, né, a parte elétrica. E por último, nós temos o alumínio, que será utilizado em canalizações contendo gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade, como óleo diesel, gasolina, querosene e óleo lubrificante. Isso aí é o que está nas bombas de combustão. Tem um no país que é o marrom, só que o marrom eu coloquei porque a empresa decide. Tem todas essas cores que delimitam alguma coisa. Aí tipo, alguma coisa específica da empresa, ele pega e coloca marrom. Tem o marrom que delimita a empresa. E só. Quando a cor está limitada na NR26, aí não precisa de legenda. Mas quando ele colocou ali o marrom para líquido, feito, não vai canalizar gás, aí ele tem que ter legenda. Senão ele é autuado no Ministério do Trabalho. Então o posto de gasolina, ele não é todo colorido daquele jeito porque o arquiteto que achou bonito, não. É porque eles são muito fiscalizados, né? Que é um ambiente aberto, de acesso a todo mundo. Então, o Ministério do Trabalho não sai do posto de gasolina. E é muito fácil fiscalizar, né? Ele não é escondido lá no meio do mato igual o garimpo. É totalmente diferente. Então, o posto de gasolina, ele tem que andar na linha, porque senão ele fecha. Porque é tanta multa, se ele não seguir tudo que tem na lei, nas NRs, que daí se for um cara fraco aí, um pequeno aí, ele quebra. Tá? Lavagem de roupas aí, o grupo do bem dizendo, quem que lava a roupa do frentista? É ele em casa? Cadê o grupo 1? Grupo 1? Grupo 3, vai se preparando aí. Muito bem, acabou, né, Ricardo? Grupo 3, enquanto o grupo 1 me responde aí a questão que eu fiz. Quantos uniformes tem lá no frentista? É descartável? É? Ele opera aquela não. Quantos uniformes estão disponíveis para a frentista, o seu Baldinho? Presta computador? João? Não fez trabalho não, João? É naquele mesmo que lá dentro. Sorte que você acerta, assim, né? Nem que for no chute, né? Eu sei, eu tô top nessa prova.
Eu quero ver qual é o câncer que provoca, por exemplo, qual câncer que provoca? Já sabem, né? Qual o câncer que é, certinho, né? Sim. Caramba, tem como fazer um chá. Muito bem. Tem grupo que já respondeu aqui que sabe. Aí vamos estudar esse câncer aí, que depois a Nakushi vem pegando no quarto ano. Se vocês estudarem mais um pouco no terceiro, o quarto não fica tão pesado igual o povo fala aí, não. Mas é uma preguiça que eu vou te falar, hein? Hein? Ó, já dá para estudar pneumoniose, já dá para estudar leucemias, tá? Para hematologia, porque eles querem pega as pele, né? Já dá para fazer muita coisa pronta, gente. Bora? Todo dia lê uma doença que eu já falei desde o início, agora na minha, benzenismo. Não é para ficar lendo só benzenismo, não. Qual é o câncer que o benzenismo provoca? Estuda tudo dele. O hospital lá por trás. Qual é o tratamento para as leucemias? Não é o 3 não, é o 4. Qual que é o tratamento para a leucemia, moçada? Definitivo? Do carro? Tratamento de leucemia definitivo, o paciente está curado? Lógico, né, gente? Até o frentista sabe, hein? Vocês se despertam com a vida, hein? Que transplante que é feito? Que a gente é doador de órgão? Eu, hein? Não, você ficar na ânsia de vocês, você tem que ficar gritando, você já fala. Eu, eterno, todo poderoso. Tem que gritar. É o que eu falei no início da aula. Vocês são inteligentes. Não vem falar que tem burro na turma, não tem, não. Não tem, senão não fica no terceiro ano. Só que é curtido na maionese. Essa é a questão. Porque inteligência, vocês têm sim, a geração de vocês são mais inteligentes que nós. Só que falta, né? A gente, como não teve tudo de bandeja, teve que buscar, então nós tivemos que se esforçar. Vocês já são anos, quase parando. É mais ou menos por aí. Não é? Grupo 4. Clara, Emanuel, que eu já vi aí. O 4, cadê o 4? Aqui, professor. Tamires, Inicial. Tudo aí? Cadê a Clara? Aqui, professora. Eu tô aqui, cara. Tá igual 2. Terminou na 1. Muito bom, viu? Bom dia, assim, que a gente é do curso do quadro. O caso é o caso do questão 3. Esse aqui é o grupo 5. O grupo é composto pelas pessoas que a professora já falou. E a gente ficou com essa pergunta: qual a importância da implantação da NR20 e treinamentos para que tenhamos uma produtividade segura? A NR20 ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. É um curso. Muito bem. Então ela não é só do posto de gasolina, ela é de petrolífera, daquelas comportas que tem lá, né? Das plataformas, comporta na plataforma que tem aquele mar. Tudo que é ligado a líquidos inflamáveis, combustível, tudo dela. Então ela é enorme, tá? E os frentistas, eles fazem esse treinamento. E os donos de posto de gasolina pequeno, eles reclamam exatamente disso. Por quê? O que ele se ferra de verde e amarelo? Ele tem que seguir as mesmas exigências que uma petrolífera que ganha muito dinheiro, enorme, segue. E ele é um pequenininho ali da Jorge Teixeira, da Calama, da Brunã, entendeu? Só que ele tem que pesar a mesma cartilha, senão ele é multado. Então o posto de gasolina não é para qualquer um, não. É tanto que quem consegue seguir essas normas ipsis, a gente já tem frentista todo dia no posto, são os grandões. Esse grandão lá de Candeias,
Não tem aquele grandão lá que a gente faz a curva quando está indo embora lá para Quêmeros? Aquele lá que é o carga pesada, ele segue isso aí decisivo. Por quê? Porque ele tem poder aquisitivo para isso. Agora tem um monte aí de conta de rua que os coitadinhos separam um dia e o aeroporto fechou. Por quê? Porque ele não dá conta de corresponder com isso aí. É muita exigência que a CNR 20 preconiza. Vamos lá. E quais são, Bruno? Então, estabelecendo a prevenção do corpo trabalho, o trabalhador já tem que estar exposto a algumas atividades insalubres, que segundo a NR15, ela vai estar falando que o empregador vai estar com risco de estar constantemente com ruídos, contínuos contínuos, frios, ambientes químicos e vibrantes. E as atividades perigosas, o trabalhador pode estar em contato com ambientes explosivos, materiais ionizantes, substâncias radioativas também. Aqui ela já falou um pouco, a gente veio para a NR20, no caso da atividade do trabalho. Mas esse vai ser a extração, a produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis, etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção, desativação e instalação. E ela não se aplica na atividade às plataformas e instalações de altura empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo de solo marinho, conforme define a norma reguladora. A 37 é específica. A 37 é específica para aquelas plataformas lá. Que a gente vê lá no. Como chama aquela série que teve o Cauã Renaud lá? Aço? Renaud. Como é que chama? Aí eu sei um que eles ficam lá para aplicar o petróleo, tirar o petróleo. Como é o nome dele? Não é o Cauã Renaud? Como que ele chama? É esse aí mesmo, professor. Renaldi. Quase que ela vai Renaldi. Muito bem, saiu aí a série que estava lá na Globo, né? Então, essa ilha de ferro aí é a NR37. Então a 20 já não é para eles, porque eles têm uma específica lá. Mas a gente não vai estudar porque nós não temos, nós moramos no Rio, né? Nossos funcionários não trabalham lá na plataforma, não. Vai lá, Nelly. Então, professor, resumindo, né, como a primeira pergunta, então, qual que é a importância da implantação da NR20? É que ela vai fornecer segurança e saúde no trabalho contra os fatores de riscos relacionados a acidentes por atividade no manuseio, transferência e manipulação de líquidos inflamáveis, né, como a gente falou aqui, já que a periculosidade desses líquidos é extremamente alta e é extremamente importante estabelecer regras, né, para a execução desse trabalho. É o que a gente vai falar agora na frente sobre essa. A classificação das instalações. Na classe 1, quando a atividade, a gente vai ter os postos de serviços, inflamáveis ou líquidos combustíveis, e atividade de distribuição canalizada de gases inflamáveis em instalações com pressão máxima de trabalho admissível, que ela vai ser limitada a 18 kg de força por centímetro quadrado. E quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente ou transitória, a gente vai ter os gases inflamáveis, que vai ser acima, eles são até 300 e os líquidos inflamáveis ou combustíveis, que vai ser acima de 10 metros cúbicos ou não, até 5.000 metros cúbicos. Da classe 2, quanto à atividade, a gente vai ter as engarrafadoras de gases inflamáveis, atividade de transporte flutuariais de gases inflamáveis ou combustíveis, e atividade de distribuição canalizada de gases inflamáveis em instalações com pressão máxima de trabalho admissível, também acima de 18. Já quanto à capacidade de armazenamento de forma permanente, a gente vai ter gases inflamáveis acima de 60 até 600 tons, líquidos inflamáveis ou combustíveis acima de 5.000 metros cúbicos até 50.000 metros cúbicos. Já na classe 3, das classificações, a gente vai ter quanto a atividades,
as refinarias, as de processamento de gás natural, as instalações petroquímicas, usinas de fabricação de etanol. Enquanto a capacidade de armazenamento, de forma permanente ou transitória, a gente vai ter gases inflamáveis acima de 600 tons, líquidos inflamáveis ou combustíveis acima de 50 mil metros quadrados. Quem usa essa classificação é o fiscal, normalmente para punir, né? Ele vai lá, confere todos esses itens que para nós, assim, não tem tanta importância, né? Que eu não sou frentista, mas se tiver ultrapassando tudo isso e colocar a vida do trabalhador em risco, aí ele já leva a multa. O importante para nós é cumprir todas as normas lá da parte de amenizar a absorção do benzeno, que é um produto cancerígeno para o nosso trabalhador. Para nós é isso. Esse aí é para punir, né? Aí tem alguns tipos de capacitação. Tem curso de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis. Eles fazem. Curso básico, curso intermediário, avançado 1 e 2 e curso específico. Os trabalhadores de instalações das classes 1, 2 e 3, daquelas que eu já explicou, que entram nas áreas que envolvem inflamáveis, líquidos, combustíveis, devem fazer o curso de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis. Os trabalhadores de instalação de classe 1, 2 e 3 que não adentram as áreas de inflamáveis, líquidos e combustíveis, eles devem receber informações sobre perigos, riscos e procedimentos de emergência. E os cursos básico, intermediário, avançado 1 e 2, ele deve abordar sobre os sistemas de segurança contra incêndios ou inflamáveis existentes na instalação. Os instrutores da capacitação dos cursos de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis, básico, intermediário, avançado 1 e 2 específico, devem ter proficiência no assunto. Os cursos de iniciação básico e intermediário devem ter um responsável por sua organização técnica, devendo ser um dos instrutores. E os participantes da capacitação devem receber um material didático que pode ser de impresso, eletrônico ou similar. Quanto ao curso de atualização, quando ele deve ser feito? A NR20 ela deixa implícito que é algo que deve ser feito de forma contínua. Ou seja, se você é dono de qualquer estabelecimento que atenda esse público, esse ambiente, não significa que você não vai ter que nunca mais ter problema com isso, né? Enquanto ele for aberto, enquanto tiver sobre atividades, deve estar sendo realizado o curso de atualizações, que deve seguir alguns critérios. Esses critérios são onde existe histórico de acidentes ou incidentes que exijam esse curso de atualização em até 30 dias quando ocorrer alguma modificação específica, por exemplo, alguma linha de produção que houve uma modificação, algo expressivo, então até 30 dias deve ter aquele seu proletariado, né, seus funcionários devem passar por esse curso de atualização. 45 dias quando ocorrer ferimentos em decorrência de explosão ou queimaduras que atendem desde o segundo até o terceiro grau de queimadura e implicarem necessidade de internação hospitalar, e até 90 dias quando ocorrer uma morte de trabalhador. Agora, juntando um pouquinho tanto o que o Manuel falou quanto o que a Gabriela falou sobre as classes e os tipos de curso, aqui nós temos alguns critérios de capacitação que atendem principalmente a questão de número de horas, de especificar qual cada parte, quem vai fazer o quê. Então, em suma, é isso. De acordo com o avanço da classe, a gente percebe que mesmo que seja um curso específico, pontual, de curta duração, conforme a classe com maior nível de complexidade, então um curso que é curto ele acaba sendo o dobro de uma classe anterior. Por exemplo, o curso básico da classe 1 é 4 horas e o curso básico da classe 3, por ser um nível maior de complexidade, mesmo sendo um curso básico ele é o dobro da classe 1 por exigir um nível de complexidade maior. E aí a gente tem os outros cursos de manutenção e inspeção, de operação e atendimento de emergência, segurança e saúde do trabalho, sempre atendendo a um nível de especificidade
a um maior número de horas de curso de formação. Pronto, agora fazendo uma síntese geral, qual a importância do treinamento para que os trabalhadores tenham uma produtividade segura? Isso depende principalmente de você garantir para aquele seu trabalhador que ele tenha sobre ele uma questão de segurança para trabalhar, atuar. Isso vai proteger o seu trabalhador, vai proteger a sua empresa, vai te proteger, assim como garantir uma maior produtividade com segurança. Você vai permitir que aquele trabalhador ele tenha o manejo correto, o treinamento correto, esteja protegido e futuramente não traga complicações ou seja minimizada ao máximo que leva a NR, essas complicações de saúde, assim como não traga transtornos para a vida dele e para você, para a sua empresa, garantindo a maior produtividade. E quem te dá esses cursos para ele? O grupo? Sim, a empresa, mas quem que dá? O dono do posto? Não, sabe? Quem são? Quais são os funcionários? Técnico de segurança, quem mais? Quem faz parte do SESC? Tem um engenheiro, tem trabalho, quem mais que pode fazer? Você sabe tudo isso aí. O médico do trabalho? O médico do trabalho não é muito não, porque sabe o quê? O cara que sabe isso aí é o técnico de segurança, é o engenheiro, tem outra categoria também que sabe tudo isso aí, de explosivo, de queimadura, quem que é, cara? Grupo do Jucai do fundo, Valdir, Ricardito, e o técnico de segurança do trabalho. Fora o SESC, de qual outra categoria que vocês vislumbram aí, que vocês chutam que pode dar esse treinamento tranquilo? A CIPA. Tá, não, a CIPA, lógico, os caras também são treinados para isso, mas quem mais? Fora isso aí, qual outro profissional que dá conta disso aí? Desse recado aí? Pergunta assim, geral para a população. Você vai contratar quem para dar o curso? Você é dono de um posto de gasolina. Quem que vocês acham que vai dar o curso? O policial? Muito bem, né? Bombeiro é uma categoria que dá muito esses cursos, tá? Quem que é específico para dar esse curso? O cara que só estuda isso aí, que faz treinamento, tá? Existem caras que dão esses cursos que eles vão até para aquela plataforma lá da Ilha de Ferro lá, para eles terem noção de tudo, do que é explosivo, do que é combustível, quais são realmente os riscos. Então, como ele faz isso a vida toda, então ele é o cara que dá o treinamento, tá? Fora isso, no SESC, quem são os profissionais capacitados para dar esse treinamento? O técnico de segurança e o engenheiro do trabalho. Por que eles são capacitados? Porque são eles que fazem essas medições. São eles que vão lá medir o calor, o ruído, vão medir aí quanto que está evaporando ali naquela determinada hora. Tem aparelho para tudo isso aí, tá? A única coisa que não dá para quantificar, mesmo com os aparelhos que a engenharia cria, é o benzeno. Por quê? Exato. Por quê? Porque ele é uma substância muito volátil. Então ele evapora muito rápido, ele queima muito rápido, né? Então não dá para você ter uma medida precisa, tá? Acabou, Bruno? Acabou. Essas apresentações lá no Clécio, tá, Bruno? Que eu vou conferir, vou dar nota nessas apresentações aí também, tá? A hora que eu precisar justificar a nota aí, tirar a nota baixa na prova, aí eu tenho argumentos palpáveis. Viu, grupo 1, 2, 4, né, que apresentou agora? 4. Me manda lá no Clécio, por favor. Quem que é o grupo que apresentou aí? Posso mandar apresentar o da Sim, manda lá pra mim, por favor, só um grupo, igual vocês mandam as norteadoras, pra eu, a hora que tiver, porque às vezes eu preciso de achar ponto em alguns cantos. Eu, hein? Mudou falando isso? 7, 3 ou não? Cadê o líder da turma? Mudou, foi?
querendo o quê? Eles querem que vote 7-3. Fica tudo. Eu estou perguntando, voltou, não voltou? A gente até gravou a personagem já. Cadê, Matheus? Professora. Não? Não vai rolar? Ninguém faz nada, professor. Por isso que não Ele volta. faz assim, Ô, professor. Ó, quem gosta de prestar concurso, eu tenho essa apostila, tá um pouco velha, mas tudo anotado aqui, eu vou tá? Quem quiser pode tirar. Pode mandar no bolso. Manda lá. Vocês não vereadoras lá? Um por grupo, professor. Né? A gente tá lá e está tudo. Então não rolou, né? Não rolou e ninguém vai rolar. A Suane já foi em peso lá. Ele não rolou. Eu peguei esse aqui. Não, Porque fazem assim, ó. Alguma coisa. Olha o ensino, a Ele também falou isso. Nossa, mesmo nível. ó, que chique. Vocês são top de linha, hein? Agora vai dar no Harvardiano. Ela vai virar Harvard Ó, e lá em Harvard, eles nem estudam isso. Quem está falando dos Estados Unidos, quem que abastece o seu veículo? É você que se vira, né? Self-serve ali, né? Então nem isso o aluno de Harvard. Vocês estão melhor que o aluno de Harvard. Isso aí o aluno de Harvard não vê. Vocês têm que ver, porque nós temos ainda funcionários que sabem isso, né? E lá nos Estados Unidos nem isso. Bora, moçada. Bora. Mas que bom. O certo é isso. Tem que ser comparado com o top de linha. Pra que a gente vai querer ser comparado com uma vaca de rosa, não é? A gente está esse é a briga nossa desde que a gente precisou nessa faculdade. Dizem, é que é fofoca, que a católica está vindo com ele, né? Diz que vai montar uma atrás da cabeça. Mas deve ser fofoca, né? Não, é meu. Não, é a católica. A católica vai ter Tá naqueles que você mandou esse daí, tá? Você está muito pessimista, Carlos. Vai grupo 5. Manda ver aí. É o 5, né? Isso, professor. Bom, a gente vai falar da NR. Joyce, cadê a Cris? Aqui. Joyce. Aqui. Larinha. Faltou. Aqui, tá aqui. Já tinha posto foto pra você aqui. Vou arrumar. Luana. Professor, eu até respondi. Mariana. Aqui, prof. Diego daí. A Luana só que faltou, né? Sim. Muito bem. Parabéns também pro curso. Faltou o som. Já tá no lucro, né? Vai lá. NR23. Tá, gente, é o grupo 5, vamos falar sobre NR23. Tá, NR23, o que é? Ela é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que traz diretrizes relacionadas à proteção contra incêndios nos ambientes de trabalho. Os objetivos dela é informar e determinar quais são os meios adotados para a proteção e combate aos incêndios dentro de empresas, bem como prezar pela segurança e integridade de todas as pessoas presentes no local. E essas empresas elas devem possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, no caso se houver um incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início e pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. Então, o empregador deve providenciar e trazer informações sobre a utilização desses equipamentos no combate ao incêndio, procedimento de evacuação desses locais e dispositivos de alarmes devem ser disponíveis, né? Então, resumindo um pouco a NR23, o que ela oferece para a gente? Sistema de proteção contra incêndio, saída de emergência, equipamento adequado para o combate de fogo, sinalização, treinamento e porta contra fogo. Como esse caso 4 é a respeito de um posto de combustível, ela se encaixa devido a ser tratado de inflamáveis, né? É isso.
vai fazer em 5 minutos. Ele decora esses livros aí. Me manda, tá? É a Joyce. Me manda lá no resto, tá? Cuidado. Vocês falaram do... Depois eu... Peraí, cadê o slide? Peraí. Tem um negócio da Tata contigo. O negócio dá pra gente adicionar antes de mandar pra ela. Pra Beth. 15, né? A gente vai criar um negócio. Você vai me ajudar. Não, porque nós é feriado, nós não temos aula, então nós não temos aula. Tem que fazer aquele só primeiro, bem bom. Aí eu venho, já 15, faço todo, volto tudo lá no 15. São amigos Não tá aqui. Você nem Você falou, repita, é inflamável. Não tem que. Eu ia falar pra gente colocar, tipo, os equipamentos que combatem incêndio. Mas só que tem que... Toda semana escolhe. Do fogo, do carro. Aqui, antes de mandar pra ela. Eu sei que acho que é muito inflamável. Mariana e Paulo. A minha parte eu fiz. Aí o próximo vai... Escrever aquilo tudo lá pra eu falar, ó. É muito inflamável. Ai, Diego, dá pra resumir. Fala fora da atividade do coração perigoso. Essa MR, ela nasceu em 1978. Ela já passou por 10 atualizações, sendo que a última foi em 2019. Nessa norma vai constar quais são as atividades que são caracterizadas como perigosas. Essas atividades, elas vão, os trabalhadores, né, que vão atuar nessa área, eles vão ter uma adicional de periculosidade de 30% em cima do salário bruto. Ou seja, se esse trabalhador recebe 2.000, ele vai receber 30% em cima desses 2.000. Mais ou menos R$600 a mais, então fica 2.600. E se esse trabalhador estiver trabalhando em uma área insalubre, ele tem o direito de escolher, ou ele vai escolher o adicional de periculosidade, ou ele vai escolher o de insalubre. Então, geralmente, o período de periculosidade ele é maior, 30%, então o teste é 10, 20, não é 20 até 40%. Só que é em cima do salário mínimo, é em cima do salário bruto, funcionário. O que acontece? Quem vai caracterizar essa atividade como perigosa ou não? Vai ser o empregador, mas é em cima de um laudo que é realizado através do engenheiro de trabalho ou do médico do trabalho. Então, eles vão fazer um laudo caracterizando essa atividade como perigosa ou não. Então, em cima disso, vai vir esses 30%. Depois desse aqui, só isso, né? Você colocou aqui? Você colocou essa avaliação secundária? Que a avaliação secundária ele tinha que que é quando o trabalhador está em risco de área muito. Ele não vai fazer tudo? Aí o X de Aí operações essa NR16, ela vai tratar de profissões que vão lidar diretamente com os explosivos ou que possam estar ligados à área de risco de detonação. Aí o transporte e utilização do material explosivo vai ser efetuado por pessoal devidamente treinado. Vão ser treinados, por exemplo, pelos bombeiros. Pode passar. Aí, o documento da NR16 ele traz várias tabelas pra gente, ele é mais tabelas do que texto. Aí foi o que a Carla falou. Olha como ficou salvo o negócio do slide, transtorno de sexualidade. Todos que forem trabalhar nessa atividade, eles vão permanecer nessa área de risco, eles vão ter adicional de 30% do seu salário. Ali, ó, embaixo da tabela está falando. O trabalhador cuja atividade seja enquadrada nas hipóteses acima disciplinadas faz uso adicional de 30% sobre o seu salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros ou participações nos lucros da empresa, sendo ressalvando o direito de opção por adicional de insalubridade eventualmente devido. Aí eles são alguns exemplos, vou ler todo mundo, vai demorar? Pode passar. Aí ele traz também o que são consideradas as áreas de risco. São locais de armazenamento de pólvoras químicas, artifícios, produtos químicos, que vão ser usados em misturas explosivas ou em fogos de artifício. E em áreas comprometidas que estão citadas ali no quadro 2.
E aí, por exemplo, ele já é calculado devido à quantidade armazenada por quilo. Então, se for até 4.500 quilos, você tem que ter uma área delimitada ali de no máximo 45 metros. Aí ele fala, essa quantidade máxima ela não pode ser ultrapassada. Aí nos locais de armazenamento de explosivos e a área comprometida, por exemplo, até 20 quilos, 75 metros no máximo. Esse aqui é nos locais de armazenamento de explosivos, de estrutura e pólvoras mecânicas. A área de operação compreendida deve ser, se for de até 23 quilos, 45 metros. Aí tá, operações com os inflamáveis agora. A NR16 ela vai descrever essas atividades que vão entrar em contato direto ou indiretamente com esses materiais inflamáveis. Esses materiais eles podem ser líquidos, gás liquefativo, combustível em geral e manuseio que fazemos desses produtos. O manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis, ele tem que ser feito em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedeçam aos limites. Eu não lembro se eu coloquei a tabela dos limites, mas tem lá todas as tabelas têm que ter os limites e em quais materiais tem que ser a quantidade que é permitida, tudo certinho. Nessa daí, ele traz o que é considerado operações perigosas. É enorme essa tabela, dava 2 páginas inteiras. Aí eu coloquei só uma coisinha ali. Por exemplo, na produção de transporte, processamento e armazenamento de gás liquefativo. Aí também tem o adicionado 30%. Se o trabalhador for da área da produção, transporte, processamento e armazenamento dos gases. Pode passar. O que são consideradas áreas de risco, por exemplo, poços de petróleo, produções de gás, unidade de processamento de refinarias. E aí, por exemplo, no ar, o circuito com raio de 30 metros no mínimo, com o centro na boca do poço. Então, além do centro na boca do poço, tem que ter os 30 metros ali, no mínimo. Não é igual o outro que é no máximo. Ele trabalha nessas limitações, aí ele já vai calcular o quanto que ele vai pagar de adicional, né? E as atividades e operações perigosas com a energia elétrica. Então, assim, essa parte aqui, ela vai andar junto com a NR10. A NR10, ela vai falar sobre estabelecer os requisitos e as condições mínimas para a implementação de medidas, controle de sistemas preventivos que vão garantir a saúde dos trabalhadores que trabalham com instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, essa atividade de operações perigosas com energia elétrica, ela é do anexo 4 da NR16 e ela vai falar sobre a periculosidade pelo agente de eletricidade para esses trabalhadores. E isso vai fazer o quê? Vai ressaltar o direito do recebimento desse benefício, do benefício da periculosidade para eles. Então, o que diz respeito na NR10 sobre a garantia da segurança deles, aqui na NR16 a gente tem esse benefício, esse abono traindo, que vão dar uma segurança a mais para eles. Então, quem são os trabalhadores que vão ter direito a esse benefício? Vão ser aqueles que vão executar atividades, operações, instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão. Vão ser aqueles que vão realizar atividades ou operações com trabalho de proximidade dessas instalações, desses equipamentos de alta tensão. Também vão ser aqueles que vão realizar atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa pressão no sistema elétrico de consumo, que é o chamado SEC, e de empresas que operam instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência, que é o SEC. As atividades e operações perigosas eles colecionam ou papel extremista do trabalho. Esses são os profissionais que estão envolvidos em segurança pessoal ou patrimonial. Esses prestadores de serviço eles vão ser autorizados e
perigosa, que seria relacionada à motocicleta. Essas atividades, elas são consideradas perigosas, logo elas têm excepcional também de 30% na questão do salário. O que tem sido muito comum e que a gente tem visto cada vez mais são os trabalhadores de entrega de delivery, que usam muito a motocicleta para as entregas. Aí tem algumas exceções com o uso da motocicleta que não necessitam desse adicional de 30%. Caso seja o uso da motocicleta seja para deslocar de casa do trabalho, que não tem característica, se sejam essas motocicletas que não precisam de emplacamento, nem de CNH também não precisa. Se for em locais privados, por exemplo, campos ou em clubes fechados, também não precisa de excepcional. E não é todo dia que você usa a moto, só em dias esporádicos também não precisa de excepcional. Mas fora esses casos, todas as vezes que você tem atividades com motocicleta, você precisa do adicional de 100%. Aquele carinha que fica andando lá no shopping, ali olhando nossos carros, pra ver se ninguém tá mexendo, roubando, ele não, né? Mas o cara que fica aí pra lá e pra cá, essa discussão aí dos entregadores de delivery, motoboy aí, é uma discussão muito acirrada, mas as empresas que têm o serviço, elas recolhem o adicional de periculosidade. Quem paga a empregada aí que tem E-Social, tudo, alguém já viu o olerite dela, já viu o E-Social? No E-Social, para empregada doméstica, a gente paga a taxa de periculosidade, gente. Pega lá o E-Social, quem tem empregada doméstica registrada aí, tem a taxa de periculosidade da empregada doméstica. O que ela usa lá na nossa casa? O que ela faz lá, que é explosivo? Cozinha, gente, uma panela de pressão estourar, acaba com ela, né? Ali tem gente que tem acidente terrível com panela de pressão, né? Então, ué. Mas e se escapar a mangueira do gás também, cara? Entendeu? Esses gases encarnados aí de indução. Bom, aí você dá o seu jeito para você se livrar da lei. Mas o contador me manda o E-Social com a taxa de periculosidade inclusa lá. Pode olhar. Quem tem empregada doméstica registrada aí, tem taxa de periculosidade lá. Será que aquele caso da mulher, da criança que foi ligada, aí tinha um litro de água do lado do fogo? O que esse litro de água está fazendo do lado do fogo? É posto de gasolina, né? Outro aumento da CNR são as atividades e operações perigosas com radiação e explosão de substâncias radioativas. Esse anexo foi colocado em 2013 por meio da portaria NPE 1895/2016. E nessas atividades, nessa NR, ela cita que comumente a gente acha que essas atividades não são muito comuns, sendo que constantemente, quando você vai ao médico, vai ao dentista, você entra em contato com essas radiações. E essa NR se divide em dois principais grupos, que são essas atividades que estão ligadas à mineração, que é onde se tem a maior concentração, e atividades ligadas à utilização de materiais radioativos. Esses materiais radioativos é aquele quando você vai no dentista, você faz ou vai no médico, ou os próprios alimentos que às vezes têm que ser ionizados, ou você transportar materiais que tenham alguma substância radioativa. Aí tem alguns exemplos, tem a CNR, que é sobre as atividades ligadas à mineração. Por exemplo, a produção, a utilização, o processamento, o transporte, a estocagem e o manuseio de materiais radioativos, que vão estar selados ou não selados, de estado físico, forma química, naturais e artificiais, proteção, mineração, operação, beneficiamento e processamento de minerais radioativos, produção, transformação e tratamento de materiais nucleares para o ciclo do combustível nuclear. E já dos que não estão ligados à mineração, para a utilização desses materiais, temos o manuseio de amostras irradiadas, a montagem, a instalação, substituição e inspeção de elementos dos combustíveis e resíduos radioativos, experimentos utilizando canais de radiação, medição de radiação e levantamento de dados radiológicos e nucleares,
perigosas para ficar nesse anexo aquelas atividades envolvidas em áreas médicas, que usam raio-x. Porque quando você está utilizando essa raio-x na área médica, você está com o equipamento, né? O equipamento necessário para não conter dano. Aí sobre essa... Se todas as atividades, tanto as insalubres quanto as perigosas, se o CNPJ, se a empresa conseguir comprovar para o Ministério do Trabalho, o funcionário, que ela extinguiu ou pelo menos colocou esse risco abaixo do absorvível, aí não precisa pagar adicional nenhum. Fala assim, não, aqui tem ruído, só que essa máquina está enclausurada, então você não está ouvindo, você não está exposto a esse ruído, entendeu? Então daí tudo bem. Agora o que acontece com o frentista, que é o nosso tema agora? Não tem como você falar assim, eu consegui eliminar todo o vapor de benzeno nesse posto de gasolina. Não dá. Ele é um líquido muito volátil, ele evapora muito rápido e aí você absorve sem perceber. Tá? E não dá para você medir e falar, não, aqui nesse posto não tem nada de nem um vaporzinho de benzeno no ar. Não existe isso. O que já dá para fazer na serralheria. Quando eles fazem as umidificações, que eles conseguem baixar tudo, eles têm aqueles filtros que absorvem aqueles fumos metálicos, aí se o engenheiro medir ou o técnico de segurança ver que realmente não tem, eles também não pagam insalubridade, não. Por exemplo, o que ocorreu em Goiânia, que é a casa do 637, se fosse hoje em dia, com essa SNL já teria sido evitado, porque naquela época foi uma máquina de raio-x, se não me engano, que deixaram abandonada, o cara pegou, né, e acabou contaminando todos. Exatamente. Aí, agora, esses descartes aí são totalmente proibidos, né? E aí eles vão atrás de quem... Tem gente que paga a conta daquilo lá até hoje. Então, nenhuma empresa, por isso, a punição, ela é para que não ocorra mais. Morreu muita gente, né? Na época, tem gente contaminada até hoje, né? Que faz tratamento, tem tudo isso. Então, quando acontece esses desastres, assim como aconteceu lá em Brumadinho, é revisada todas as normas, aí muda toda a legislação, muda todas as exigências, né? E aí, a tendência é melhorar. Mas se o CNPJ conseguir comprovar que ele eliminou o risco, ele não paga, não. No caso desse do benzeno, é isso que o pessoal que trabalha aí com oficina mecânica? Também. Muito bem, Ricardito. Ó, tem a mesma linha? Eu trabalho no SESI, no Grupo Fiero aí. Eles têm curso técnico de mecânica, né? Eles têm todos esses cursos. O IFRO, o Grupo S, tudo. Todos os funcionários eles têm que fazer o ácido transmugônico, tem que fazer o hemograma seriado com contagem de reticulose, plaquetas. Todos eles. Por quê? Porque o elenco risco. Você jogou o risco no sistema, no PGR, ele já busca todos os exames que eu tenho que solicitar. Só que aí nós estamos numa discussão ferrenha aí, que a gente não sabe o que vai fazer, nós estamos nessa pendência aí, nós vamos ter até reunião amanhã. Por quê? Porque as medições não ultrapassam. Ele vai lá, ele te ensina a mexer ali numa bateria, 10, 15 minutos, viu, Ricardo, ok? Então você tira e põe essa bateria. De repente, o instrutor hoje só fez isso. Ele só te ensinou a colocar e tirar a bateria do carro, no curso de mecânica que você está fazendo. Então, assim, ele não fica todo dia te ensinando a tirar a bateria. E aí, a medição não dá. A medição, ela não acusa. Você entra em contato, mas muito pouco. Sim, mas o indivíduo que está lá trabalhando lá? Ah, sim, os das Nações Unidas ali, daquele monte de oficina mecânica, todos eles. Eles têm periculosidade, eles têm tudo, borracharia. Explode um pneuzão daquelas carretas, o cara não sobra nem o osso dele, né? Acaba tudo, joga ele lá não sei quantos metros. Meninas, me manda, tá, Paulinho? Muito bem. Transmissão do pensamento, o coordenador do SESC me ligando para a reunião de amanhã, que a gente tem que resolver isso aí. Por quê? Quantifica, mas não, qualifica, mas não a quantidade necessária.
E aí agora a gente não sabe o que fazer. Porque a hora que eu jogo o PGR que o técnico de segurança e o engenheiro me mandaram, eu tenho que pedir tudo aquilo. Eu tenho que pedir ácido transmucônico, eu tenho que pedir fenol na urina, que é fenol urinário do carro. Cadê Diego? Diego já até subiu para ele não ficar perguntando as coisas para ele. Ele deixa tudo para você, bioquímico. O biomédico não quer saber de nada, não. Então, eu tenho que pedir o fenol urinário, o hemograma seriado com montagem de reticulose e plaquetas, isso aí tudo bem, que é um custo muito baixo. Agora, você ficar pedindo transmucônico, fenol urinário tem que fazer quantas vezes no dia para eu comprovar que eu estou fazendo direitinho? Quantas vezes no mínimo? O dia que vocês não exercerem a medicina, vocês esquecem tudo que aprenderam. Professor, você vai no ensino mecânico e vê como os mecânicos limpam as peças. Vai o quê? Vai no ensino mecânico e vê como os mecânicos limpam as peças. Não, é lógico. E eu não vou, de vez em quando, só de propósito. Quando a gente vai viajar de carro, meu marido fala, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, você pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou, porque eu faço questão mesmo de ficar analisando tudo aquilo lá. Porque eu tenho que fazer isso, porque depois eles caem lá no consultório ou na hora da perícia, alega que quer 1 milhão de indenização porque ele está doente por conta da doença ocupacional, e eu não sei nem como é que o cara trabalha. Então eu vou sim. E é uma bênção. É gasolina. Não, você nem sabe o que eles me falaram no ouvido. Eu duvido que a senhora pegou um frentista, um mecânico, a gente se banha de gasolina, o vírus não chega nem perto. Eu vou aquilo na merda, vai parar, não vai morrer de Covid, mas vai morrer no hospital da morte com leucemia mieloide aguda. Ô, no sal. Não, eu não pus foco não, eu só pus foco para os meus atestados. Tem um pote de cada vez, eu posso de gasolina. Nem comigo. Não, eu só pode botar lá no portal. Olha, a menina da IS-17 não, você tem que colocar. Não é, gente. Acabou de coisar, né? Tô brincando. Oi, menina. Aí você você tem deve cair? Não. Você já viu o que é